E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a este resumão. Hoje vamos tratar do filme Hypnotic, Ameaça Invisível, um thriller de ação dirigido por Robert Rodrigues, centrado no detetive Danny Rourke, que se vê imerso na investigação de uma série de roubos em grande escala. À medida que a investigação avança, Rourke descobre uma ligação potencial entre os crimes e o desaparecimento de sua própria filha. Enquanto lida com a pressão para resolver o caso, ele também enfrenta um enigmático programa do governo que pode estar relacionado tanto à conspiração quanto ao paradeiro de sua filha. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, também deixe o like que é muito importante para fortalecer o canal. Então vamos ao filme. Após alguns momentos perdido em seus pensamentos, Danny volta à realidade quando sua terapeuta o interrompe. Ela o encoraja a confrontar o motivo traumático que o trouxe ali. Com relutância, Danny mergulha na lembrança dolorosa da perda de sua filha. Levando Minnie ao parque, ele a observava se divertir enquanto sua mente vagueava. Em um breve momento de distração, Minnie desapareceu sem deixar rastros. Danny rapidamente suspeitou de um homem chamado Lily, que havia sido visto observando as crianças naquele dia. Após uma intensa busca, ele conseguiu capturá-lo. Porém, durante o julgamento, o advogado de Lily argumentou que seu cliente sofria de incapacidade mental, alegando que ele não tinha memória do que aconteceu com Minnie ou de seu paradeiro. Muitos anos se passaram desde que a esposa de Danny o deixou, porém ele nunca conseguiu superar isso. Após encerrar a sessão de terapia, Danny contempla fotos de Minnie e de sua ex-esposa, Vivian, enquanto aguarda encontrar-se com seu parceiro, Nickes. Juntos, dirigem-se ao banco local após receberem uma denúncia anônima sobre um assalto iminente. Nickes explica que duas outras agências da mesma instituição bancária foram roubadas anteriormente, mas apenas um cofre específico foi alvo em cada incidente, mesmo sem conter dinheiro. Ao chegar ao local, os dois detetives se unem à equipe de vigilância em um veículo para observar a área externa do banco. Logo percebem um homem chamado Delaney, que parece familiar para Danny. Ele se senta ao lado de uma mulher no banco, e quando Delaney comenta sobre o calor do dia, a mulher começa a se afastar, visivelmente desconfortável. Então, Delaney conversa com os policiais em frente ao banco, que o deixam passar facilmente. Danny percebe que Delaney tem comparsas e vai imediatamente atrás dele. Ao entrar, um funcionário tenta detê-lo, então Danny habilmente rouba suas chaves e simula interesse em abrir um cofre. Ele é conduzido ao depósito e, quando o funcionário percebe que perdeu as chaves, sai para procurá-las, dando a Danny a oportunidade de usar a chave e abrir a caixa que foi roubada nas outras agências. Para sua surpresa, encontra uma foto de sua filha com um bilhete manuscrito instruindo-a a encontrar Levi Delaney. Enquanto isso, a mulher lá fora continua reclamando do calor, caminhando enquanto se despe, ignorando o semáforo e causando um acidente que envolve vários carros, bloqueando a estrada. Neste momento, Delaney entra no banco e, com apenas uma palavra, faz a recepcionista decidir que estão fechados durante o dia. De repente, os policiais irrompem pela porta da frente, ameaçando todos para que saiam correndo enquanto a recepcionista busca a mesma caixa de depósito. Danny saca sua arma e ordena que ela pare, mas parece que ela nem o percebe e continua se movendo. Os policiais logo se unem a eles, disparando contra Danny, que felizmente está vestindo um colete à prova de balas. Então escoltam a mulher com a caixa para fora do banco e a colocam em um caminhão blindado, dirigindo até encontrarem a estrada bloqueada, enquanto a mulher parece estar sofrendo de um calor imaginário. A recepcionista tenta desviar, mas acaba colidindo com o caminhão, morrendo instantaneamente devido aos ferimentos. Delaney chega ao local do acidente, pega a caixa e coloca uma bomba na mão da mulher antes de partir. Quando Danny finalmente alcança, a bomba explode, eliminando todas as evidências. Danny percebe Delaney fugindo e imediatamente inicia uma perseguição. Eles entram em um prédio antigo e Danny se assusta com um barulho repentino, que se revela ser apenas seus colegas detetives. Os três deles subiram até o telhado para encontrar Delaney, mas quando ele declarou que não era quem procuravam, os dois detetives direcionaram suas armas para Danny. Delaney também fez menção a Lily, insinuando que tinha conhecimento sobre Minnie. Para obter respostas, Danny sacou uma fotografia, revelando que a caixa estava vazia, justo no momento em que Nickes apareceu com reforços. Confrontado e sem saída, Delaney instruiu os detetives a limparem a bagunça antes de fugir, saltando para escapar. Num último embate, os dois detetives trocaram tiros entre si, enquanto Danny observava Delaney desaparecer na rua. Nickes então informou Danny que apenas um guarda sobrevivera e que tanto ele quanto Lily afirmavam não se recordar de nada. Naquela noite, enquanto revisava as gravações, Danny recebeu uma ligação de Nickes, revelando que rastrearam um chamador anônimo e fornecendo-lhe o endereço. Danny vai até o local e conhece Diana, uma vidente que está atualmente trabalhando com um homem grande e corpulento.
O sujeito sai para aguardar em sua bicicleta enquanto Danny faz algumas perguntas, mas Diana se recusa a responder e pede para Danny ir embora, claramente temerosa de algo. Neste momento, alguém se aproxima do grandalhão lá fora e, de repente, ele está montando sua bicicleta na loja, com a intenção de eliminar Diana e Danny. Eles conseguem se desviar a tempo e quando o sujeito percebe que não conseguiu atingi-los, utiliza um pedaço de entulho para pôr um fim em sua própria vida. Percebendo que Diana também está em perigo, Danny a conduz até a delegacia, onde ela revela toda a história. Descobre-se que Delaine é um hipnotizador, dotado de habilidades psíquicas que lhe permitem controlar a mente das pessoas. Diana também possui tais poderes, e ela e Delaine eram membros de uma agência secreta conhecida como The Division, criada pelo governo dos Estados Unidos. Este programa visava treinar indivíduos com habilidades psíquicas, inicialmente disfarçando-se de auxílio, mas posteriormente tornou-se evidente que pretendiam usá-los para conflitos e manipulação política. Quando Danny duvida de suas palavras, Diana toma controle de Nix, fazendo-o sentar, chorar e em seguida sair para fumar apenas com um simples diálogo. A história dela continua, explicando que Delaine era o hipnotizador mais poderoso, mas se tornou desonesto. A divisão tentou detê-lo, e Diana foi uma das agentes que lutaram contra ele. No entanto, Delaine escapou, levando Diana a desistir e começar uma nova vida para se esconder. Ao ler sobre os roubos nas notícias e perceber que ninguém se lembrava de nada, ela soube que Delaine estava por trás de tudo. Enquanto isso, Delaine encontra Nix e usa seus poderes sobre ele. De repente, Nix volta à sua mente, pronto para atacar Danny e Diana. Sem responder à razão, Danny é forçado a atirar em sua perna para detê-lo. Mesmo assim, Nix continua a lutar, resultando em uma briga entre ele e Danny até que este último consiga algemá-lo às grades da cela. Porém, Nix ainda está sob a influência do poder de Delaine, incapaz de parar de lutar até cumprir as ordens. Mesmo ferindo seu pulso no processo, ele tenta desesperadamente se soltar. A dor não o detém, e quase consegue escapar, mas Diana interrompe, atirando primeiro em sua cabeça. Danny, enfurecido, é tranquilizado por Diana, explicando que Nix teria morrido de qualquer forma, e isso é considerado uma libertação. Sem meios de explicar a morte de Nix, Danny e Diana fogem da cidade, seus rostos estampados em todos os noticiários como fugitivos. Em um restaurante, Danny revela que finalmente acreditou em Lily quando este disse que não se lembrava de nada, e que Delaine está claramente por trás do desaparecimento de Minnie. Nesse momento, o xerife local adentra a lanchonete e os reconhece. Antes que ele possa sacar sua arma, Diana utiliza seus poderes para compelir o xerife a ligar para a delegacia e relatar que avistou os fugitivos em fuga, além de fazê-lo pagar a conta. Quando Danny e Diana tentam partir, o xerife recebe uma mensagem em seu rádio, é Delaine, informando que está indo atrás deles. Ao saírem, deparam-se com Delaine e dois policiais à espera. Danny instrui Diana a fugir enquanto ele os distrai, correndo em direção aos trilhos do trem. Com cautela, ele se esconde atrás dos vagões em movimento, mantendo-se longe dos homens que agora o procuram. Após algumas fugas furtivas, Danny de repente percebe que a paisagem à sua frente se distorce. Um estrondo repentino atrás dele revela Delaine e os policiais, e a paisagem retorna ao normal, revelando ser outro truque mental de Delaine. Quando os policiais estão prestes a atirar, um caminhão os atropela abruptamente, revelando-se ser Diana. A dupla foge juntos no veículo, iniciando sua jornada rumo ao México. Diana explica que um hipnótico pode induzir alguém a ver o que quiser, a menos que encontre um bloqueio psíquico. Ela suspeita que Danny possa ter um bloqueio excepcionalmente forte, pois seus poderes não funcionaram nele. No entanto, Delaine parece capaz de contorná-lo. Mais tarde, ao chegarem à fronteira, um guarda tenta impedi-los, mas Diana usa seus poderes para persuadi-lo a deixá-los passar. Eventualmente, encontram Jeremiah, que também trabalhou na The Division. Ele não possui poderes, mas tem um bloqueio tão poderoso que apenas Delaine consegue superar. Ao baterem à sua porta, Jeremiah manda sua faxineira atender, mas rapidamente desconfia e se prepara com sua arma quando Danny entra sozinho. Nesse momento, a faxineira também saca uma arma, revelando-se como Diana, que utilizou seus poderes para criar uma ilusão ao seu redor enquanto escondeu a verdadeira faxineira no armário. Quando indagado sobre Delaine, Jeremiah explica que ele está envolvido com algo chamado Projeto Domino, uma arma poderosa desenvolvida pela The Division com a capacidade de controlar as mentes das pessoas em qualquer situação, inclusive daquelas altamente resistentes à hipnose. Delaine conseguiu roubar o domínio e ocultá-lo em um local desconhecido, apagando sua própria memória para garantir o segredo, deixando apenas pistas ocultas que poderiam servir como gatilhos caso precisasse lembrar-se. Apesar da captura por parte da divisão há algumas semanas, algo aconteceu recentemente, desencadeando suas memórias e permitindo-lhe escapar. Agora, ele está em busca de mais pistas para recuperar a localização do domínio, levando Jeremiah a suspeitar que os gatilhos estejam armazenados em uma das caixas de depósito bancário.
Quando Danny admite ter encontrado uma foto de Minnie nas caixas, Jeremiah solicita para vê-la, despertando imediatamente a desconfiança de Diana. É revelado então que a pessoa na foto não é Minnie, mas na verdade Delaney, disfarçado através de um médium, que ataca o grupo. Danny e Diana fogem, tentando se misturar na multidão. Repentinamente, alguns homens se voltam contra eles, aparentemente também sob influência de Delaney. Nesse momento, Danny dispara sua arma para o alto, fazendo com que os civis ao redor se dispersam. Depois de evitarem alguns obstáculos humanos, Diana e Danny correm para uma rua adjacente, onde desviam o capacete de um motociclista, fazendo-o cair da bicicleta. Em seguida, eles se apropriam da bicicleta e começam a pedalar rapidamente pela cidade, afastando qualquer indivíduo que tente detê-los. De repente, a paisagem começa a distorcer novamente. Danny se sente desorientado, mas Diana o lembra de que tudo não passa de uma ilusão, incentivando-o a prosseguir. Em um momento tenso, eles provocam um desvio que faz um caminhão sair da estrada e colidir. Com o edifício afetado desmoronando sobre eles, a dupla abandona a bicicleta e foge, apenas para se ver encurralada em um beco sem saída. Nesse momento crítico, Delaney chega com uma equipe de policiais sob seu comando, tentando usar seus poderes para capturá-los. Contudo, Danny recorda-se do conselho de Diana sobre como superar a barreira mental, concentrando-se e desencadeando uma força de vontade que faz os policiais se rebelarem contra Delaney. Enquanto os policiais o levam embora, Danny é tomado por um surto de confusão, pois nunca soubera que possuía tais habilidades, indicando que sua memória pode ter sido manipulada. Diana conclui que isso é fruto de algum tipo de manipulação de memória. Após esses eventos, eles buscam ajuda com um amigo de Diana chamado River, conhecido por suas habilidades excepcionais de hacking, responsável por construir a rede para a divisão. River faz uma investigação em seu computador e descobre o nome de Danny. Registros marítimos e policiais foram minuciosamente examinados, porém não houve menção à esposa. Ao investigar mais a fundo, Danny fica devastado ao descobrir que sua ex-esposa Vivian também faz parte da divisão. A localização dela está codificada, então River precisará de algumas horas para decifrá-la. Enquanto aguardam, Danny e Diana se retiram para um outro espaço para descansar, momento em que Danny decide compartilhar sua história com Vivian. Eles haviam se apaixonado na faculdade e construído uma vida juntos, mas o sequestro de Minnie abalou irreversivelmente o relacionamento deles. Danny questiona se Vivian havia mentido sobre sua ocupação, mas reconhece que sua dor era genuína. Mais tarde, enquanto Diana está no banho, Danny recebe uma ligação de um número desconhecido, que se revela ser Delaney. Ele emprega seus poderes em Danny para induzi-lo a machucar Diana. Danny luta para resistir quando os poderes se dissipam. No entanto, resquícios do controle persistem em sua mente. Ao bater na mesa antes de procurar Diana, ele percebe, tardiamente, que estava segurando uma tesoura o tempo todo. Com esforço, ele a prende na parede e parte, mas ao retornar para ver como Diana está, descobre a tesoura ainda em sua mão. Ele a ergue, lutando contra o impulso de atacá-la, até que Diana, ao notar seu reflexo no espelho, o distrai com um beijo repentino, permitindo-lhe resistir ao impulso. Juntos, passam momentos de descontração antes de adormecerem, mas Danny é assombrado por pesadelos envolvendo sua família e Diana se metamorfoseando em Vivian. Despertando abruptamente, Danny foge para outra sala onde River dorme. Ao usar o computador, ele fica chocado ao descobrir que Diana está registrada como Vivian no sistema e ainda trabalha para a divisão. Ele percebe então que suas memórias foram manipuladas. Diana sempre foi sua esposa verdadeira, porém, toda vez que ele olhava para as fotos, via a mulher loira. Investigando o perfil de Minnie, Danny fica atordoado ao descobrir que ela é Dominó, uma habilidosa manipuladora, fruto da união de dois poderosos hipnotizadores. Neste momento, Diana desperta e narra toda a saga para Danny. Ambos eram afiliados à divisão e quando a organização descobriu os poderes de Minnie, tentaram recrutá-la para treiná-la como o hipnotizador mais poderoso do mundo. Diana aceitou essa proposta, porém Danny se opôs veementemente ao governo utilizando uma criança dessa forma. Ele foi quem sequestrou Minnie para apagar suas próprias memórias e protegê-la. Agora, Danny está começando a recuperar suas lembranças e explica que sua intenção era resguardar Minnie de todos, revelando que finalmente percebeu que tudo não passa de uma ilusão. De repente, o quarto de River desaparece e Danny se vê na sede da divisão, onde foi submetido a uma simulação para extrair dele a localização de Minnie. Sua vida como policial é uma farsa, tudo desde sua consulta com o terapeuta foi arquitetado pela divisão para fazê-lo recordar o paradeiro de Minnie. Diana, Nix, a falsa Vivian, River, a terapeuta e todos no banco são agentes da divisão cumprindo seus papéis. Delaney também está presente com a foto, explicando que decifrar as palavras ali escritas é a chave para encontrar Minnie. Durante os últimos 4 anos, eles têm tentado fazer com que Danny se lembre, porém sempre que ele está prestes a descobrir, ele quebra a ilusão, forçando-os a recomeçar do zero.
Dani persiste em sua recusa de cooperar e foge para o exterior, onde depara-se com todos os cenários meticulosamente montados para reforçar a ilusão. Os agentes da divisão o cercam instantaneamente, visando neutralizá-lo. Em um piscar de olhos, Dani se vê despertando em um ambiente laboratorial, com Diana assegurando-lhe que seu amor é genuíno, mas ele ainda a menospreza. Diante disso, Diana e os outros decidem conectá-lo a uma máquina e resetar sua memória, de modo que, doravante, sua única resposta a qualquer pergunta seja um monótono "não sei". Ao recobrar a consciência, Dani tem a sensação de estar de volta ao consultório do terapeuta. A nova ilusão se desenrola exatamente como da última vez, reproduzindo até mesmo as mesmas palavras. Enquanto Dani avança, na realidade, a divisão monitora atentamente seus sinais vitais, e os agentes desempenham seus papéis no cenário. Contudo, quando Dani adentra o falso elevador e consulta seu telefone, depara-se com fotos que revelam um verdadeiro rosto de Diana, indício de que seu bloqueio finalmente fortaleceu-se o bastante para resistir ao reset. Por ora, Dani decide manter a farsa, fingindo colaboração. Nick vem buscá-lo, e juntos dirigem-se ao banco, que não passa de mais uma peça no tabuleiro. Enquanto examinam as imagens de vigilância, Dani simula tomar notas sobre o caso em seu caderno. Na última ocasião, ao descer do caminhão para adentrar o banco, ele surpreende a divisão. Enquanto esperavam que cruzasse a porta, Dani some de repente. Enquanto os agentes o procuram, Dani rouba uma van e inicia uma frenética fuga, ignorando obstáculos e atropelando quem atravessa seu caminho. Diana tenta usar o rádio para conter seus poderes, porém Dani escapa. Nix encontra o caderno de Dani e descobre que ele o está usando para decifrar uma mensagem. A frase "Encontre Lev Delaine" revela-se um anagrama para Deer Valley Lane, onde Minnie está localizada. Após algumas horas, Dani chega a Deer Valley, onde é recebido por Cal e Thelma, armados. Após confirmar sua memória, eles o conduzem ao encontro de uma Minnie adulta. Pai e filha se abraçam e, surpreendentemente, Minnie anuncia a presença de sua mãe. Enquanto isso, os agentes se aproximam em helicópteros, descobrindo que a fazenda em Deer Valley pertence a Thelma e Cal, os pais adotivos de Dani. Quando Thelma e Cal aterrissam, eles dispararam um tiro de advertência e abordam Diana como se a reconhecessem, mas ela não tem memória deles. Diante da falta de cooperação, Delaine ordena que seus homens abram fogo. Desesperada para resgatar sua filha, Diana corre até os corpos, buscando obter informações antes que seja tarde demais. É então que Dani emerge, declarando que a mulher que ele ama jamais desejaria aquele destino para a filha, sugerindo que Diana é apenas uma peça no jogo da divisão. Minnie aparece em seguida, abraçando a mãe e expressando seu orgulho por tê-la de volta. A confusão toma conta de Diana, mas Minnie revela que tudo faz parte de um plano para escapar da divisão. Delaine começa a perder o controle quando percebe que tudo não passa de uma ilusão e abre fogo contra a casa, dissipando o cenário irreal. Minnie utiliza seus poderes para manipular Nix e neutralizar os outros agentes, enquanto aqueles que resistem são dominados por Dani e acabam se autodestruindo. Com a ilusão desfeita, Delaine percebe que estão em um ambiente simulado próximo às colinas. Thelma e Cal estão vivos, e juntos eliminam os agentes restantes. Enquanto isso, Minnie se conecta com a mãe para restaurar suas memórias. Diana desperta, encontrando-se amarrada a uma cadeira ao lado de um homem mascarado que está manipulando sua mente, ignorando seus apelos desesperados. Ao abrir os olhos, Diana é inundada por uma enxurrada de memórias desconhecidas. Quando Delaine se prepara para atacá-la, Minnie intervém com seus poderes, forçando-a a acabar com sua própria vida. Dani então revela a verdade: desde o nascimento de Minnie, eles sabiam de seu imenso poder. Temendo que ela fosse explorada como arma de guerra pela divisão, decidiram fugir. Minnie foi criada em segredo pelos avós, treinando seus poderes até estar pronta para enfrentar a divisão. Enquanto isso, seus pais apagaram suas próprias memórias como parte do plano de fuga. Foi Dani quem deixou a pista fotográfica para si mesmo, usando a máscara vermelha para manipular a mente de Diana e fazê-la acreditar que estava do lado da divisão. Tudo isso foi para um dia levá-los até ali e acabar com a ameaça de uma vez por todas. Obrigado por assistir, se inscreva para mais.